Tem gente perguntando se o senhor procurou o Ariovaldo já. O Ariovaldo é meu amigo, a gente nunca chegou a ter nada. O Ariovaldo nunca me fez nenhum mal. O Ariovaldo é que ficou grilado comigo quando eu assumi uma posição que criticava o PT e o Lula. Mas ele sempre soube que eu nunca seria de partido nenhum e nunca teria nenhum mito político na minha vida. Eu não nasci para ter idolatria por ninguém, nem por ideologia nenhuma. Quando você tem o absoluto do Evangelho, todos e tudo mais é relativo. E está sob escrutínio permanente. Então, eu sou amigo do Lula, porque eu fui amigo do Lula durante anos, e não era do PT. E eu tinha uma quantidade enorme de amigos no PT, mas nunca quis me filiar a nenhum partido. Como a Marina, que é minha irmãzinha querida, minha vizinha lá, a gente mora a 3 ruas de distância, e minha amada talvez seja a pessoa do ambiente político que eu mais amo e mais respeite, que seja a cristã mais coerente e lúcida que eu conheço. Tenho prazer na vida dela. A ajudei em 2010, 2014, 2018. Como o Bolsonaro eu conhecia desde 1983, e ele nunca foi diferente. Ele sempre foi essa pessoa, ele é coerente com a doença dele, ele é coerente com a idiosincrasia quase incurável dele. Ele sofre de doenças psíquicas profundíssimas, o Bolsonaro. Ele é um prato cheio para uma avaliação psicanalítica bem feita, e o governo dele é um prato cheio para uma avaliação de uma percepção fenomenológica psicossocial do que a doença de um pode se transformar na consciência de milhares que estejam prontos para o acoplamento, como os evangélicos tinham o DNA pronto para receber o enxerto bolsonariano. Então, só para concluir, que eu estou falando demais, o que aconteceu é que, voltando ao Lula, eu saí de lá, da prisão e tudo mais, e comecei a receber recados de que o Lula queria me encontrar e tal. Depois ele foi preso. Aí eu senti vontade de ir ao presídio visitá-lo, mas achei que poderia ser interpretado como um ato demagógico. Agora que o cara está preso, lá vem ele visitar, depois que ele mesmo esteve. Eu falei, não, deixa passar. Aí, no meio disso, a minha mulher teve um sonho, o Lula preso, e a Adriana sonhou que o Lula saía da cadeia com a faixa presidencial e assumia a presidência da República. Falou, olha que sonho mais maluco que eu tive, você pode crer numa loucura dessa? Falei, olha, loucura é a especialidade de Deus, senão eu não tinha chegado até aqui. Então, eu creio em qualquer coisa, meu amor. Mas vamos deixar. Aí o pessoal dele começou a voltar, a dizer que ele queria encontrar e tal. Eu não vou citar os nomes, porque são nomes muito conhecidos. Até que chegou a hora já da campanha, e a Marina se candidatou a deputada federal aqui, sim, separada dele. E aí, quando ela ganhou, ele começou a dizer que queria a presença dela e da Simone Tebet no palanque dele. E ela ficou quieta, não manifestou nada. Aí o pessoal dele começou a falar comigo, olha, ela ouve o senhor demais, por favor, fale com ela. Aí eu liguei para ela, falei, Marina, qual é o teu problema? Já que a gente não está lidando com o Lula, a gente está lidando contra a morte da democracia. É isso que a gente está fazendo. Não é a tua melhor opção, pode não ser, mas é infinitamente melhor do que a continuidade. Então, é uma questão de escolher o Brasil e não um candidato, por mais que não te agrade. Aí ela falou, não, nem é isso, porque a Marisa morreu, eu liguei para ele. Quando o irmão dele morreu, eu falei com ele. Quando o neto morreu, eu falei com ele. Então, ele sabe que do meu coração não tem nada. Agora é só ele me ligar, propor uma conversa política, que eu vou. Aí eu falei para o pessoal dele, para os grandes, e aí no dia seguinte ela estava lá com ele.
E aí, quando ela começou a conversar com ele, ela me ligou, falou, reverendo, agora é o seu lado da história, porque ele quer lhe ver, reverendo. O senhor me fez encontrar com ele, agora, por favor. Falei, Marina, eu não tenho nenhum problema. Aí ela falou, posso dar o seu número para o Gilberto Carvalho? Aí ela ligou várias vezes, não aconteceu da gente falar, até que 2 dias depois recebi um telefonema de chamada de vídeo, era o Lula. Aí a gente já começou como se os 20 e tantos anos não tivessem passado. E, rapaz, você está com um barbão maior do que a minha no tempo de metalúrgico, porque eu estava com a barba grande depois da pandemia e tal. E aí, o cabelo eu estou gostando, mas já foi assim naquela brincadeira de amigos. Aí falou, Caio, a gente precisa atualizar os nossos assuntos. Independentemente da eleição, é uma questão pessoal, a nossa relação é pessoal. Aí eu falei, é verdade. Agora, eu tenho um monte de coisas para te falar sobre os teus erros nessa eleição. Eu não sei se o pessoal é sincero com você, como eu tenho coragem de ser. Aí veio o debate da Band, ele me deu os números pessoais dele, não liga para secretária, nem para secretária, fala comigo direto. Aí veio da Band, achei que ele foi horrível no debate. Eu liguei para ele e falei, cara, pelo amor de Deus, você não é assim. Você ficou encolhido com medo de corrupção, de te chamarem para essas falas que só se encolhe assim o cara que tem vergonha na cara. O que não tem vergonha na cara não sente nada. Para mim foi um bom sinal a teu respeito, mas não foi bom para o teu debate. Então eu vou treinar você para o da Globo. É comigo. Ele falou, a Marina me disse que você deu uma assertividade a ela terrível. Eu digo, a assertividade é comigo mesmo. Aí ele falou, então... Aí falamos algumas vezes, aí quando chegou na véspera, ele disse, me liga amanhã, 19h, antes de eu ir para o estúdio. Falei, claro. Eu vou te mandar alguns pontos para você não decorar, você tem que aprender o significado disso. Não é marketing, é compreensão pedagógica. E vou te mandar uns áudios explicativos de cada ponto para você ficar ouvindo. Aí, no dia, eu liguei às 7h, falei, vamos começar pelo seguinte, corrupção. Quem vai puxar esse assunto agora é você. Você foi preso e o Deltan Delagnol me chamou lá em Curitiba, eu passei um dia com ele, me explicou a Lava Jato todo. Quando eu estava indo embora, eu falei, ele pediu para eu fazer críticas. Eu fiz 3 e uma delas era o tal do PowerPoint, que eu achei aquilo de uma inconsequência absoluta. Falei, como é que vocês fizeram aquilo? Você tem materialidades? O Lula pode ser preso? Você tem materialidades para isso? Não, não temos. Eu digo, então por que vocês fazem uma coisa dessa que deixa consequências na vida das pessoas? Não é incólume que isso acontece. Aí eu falei, você foi preso por documentos que você nunca teve, pagamentos que você nunca fez, numa habitação que você nunca entrou, lá. As outras eu não estou nem falando, mas por enquanto você está preso por essa idiotice. E o cara fala de corrupção, você fica com medo de quem? Dos que fizeram? Quem fez no PT já devolveu até o dinheiro. Então, quanto a isso, não tem conversa, é admitir que fizeram e pronto. E tomar o compromisso de compliance de que não vai ser assim, que você vai querer ser o cara mais auditável do mundo. Agora, o teu inimigo tem 100 apartamentos que não tem explicação e 51 comprado em dinheiro vivo agora. E você se encolhe de um idiota desse? Pelo amor de Deus, Lula. Parte para as cabeças. Quando te derem a chance da primeira pergunta, de que a minha pergunta é corrupção. Chama o cara. E se ele disser, fica aqui do meu lado, diga, não quero ter nada a ver contigo. Não temos comunhão. E vá para o seu canto. Deixa ele ficar tonto, porque ele é frouxo. Ele vai ficar tontinho. Eu não me admiro se ele perder o equilíbrio. Aconteceu certinho. Quase caiu. Quase caiu. E aí, quando acabou, eu feliz com ele, digo, olha, cara, e você ganhou um monte de evangélicos que você não tinha, ganhou um monte de gente de fora da igreja que você não tinha,
perdeu gente que foi comprada por tudo que eles fizeram. Foi a campanha mais cara da história do Brasil, talvez da humanidade, o que se gastou para eleger um insano. Mas você vai ganhar essa eleição, não é profecia, é só uma certeza intuitiva que o Brasil precisa de uma coisa melhor. Aí ele falou, e eu vou precisar muito de tua ajuda nos nossos papos de antigamente. Como eu já estava próximo do Alckmin, conversando com o Alckmin, e feliz que o Alckmin estava lá... Nós o entrevistamos, hein? Entrevistamos, né? Ele é um querido, eu tenho falado com ele muito. E ele, até a última vez, o Lula falou, escuta, a tua casa aqui em Brasília vai ser perto do Alvorada, do Palácio da Alvorada? Eu falei, eu vou de stand-up paddle até o teu gramado da minha casa ali, eu vou com a minha filha, de stand-up até o teu. No tempo da Dilma, eu chegava no gramado dela, fazia a volta. Falei até para o Alckmin, que disse que ia precisar de muita visita, de muito conselho, de muita oração. Eu falei, posso ir de stand-up paddle para a sua casa? Sabe, da brincadeira, é claro, a gente vai se encontrar muito. Aí fomos levando e continuamos falando. E agora, só para eu concluir, que eu já passei da hora, já está nas 4 horas. O que Pode pá que nos aguarde. Isso aí, O que eu disse a ele agora, ultimamente, foi que, passado o governo de transição, tomada a posse, arrumando minimamente o assento, a gente precisa sentar e conversar. Eu, ele, Marina e mais uns 2 ou 3 que eu vou convidar, lúcidos, do meio cristão. Porque a convicção que eu tenho é que os evangélicos se tornaram, mais do que qualquer exército rebelado, o pior inimigo da democracia futura do Brasil se tornaram os evangélicos. Assim como nos Estados Unidos. E o livro do Benjamin Tautbaum, A Guerra pela Eternidade, que é um dos bons livros de análise global do fenômeno do direitismo, identifica o fato de que, para isso emplacar no Ocidente, tem que ter uma maioria ou uma grande presença evangélica mística, de preferência pentecostal, que aceita negacionismo, é anticientificista, é tudo isso que rejeita a estatística, que é contra tribunais eleitorais, que querem ter um tribunal de crentes terrivelmente evangélicos para validarem as suas causas, e um monte de coisas assim, e são inúmeras. E nós já estamos num ponto muito perigoso. Você viu agora, como por pouco os evangélicos não definem essa eleição para o pior. E os evangélicos não vão parar de crescer, porque o Brasil não é educado. Quanto menos educação, mais crescimento religioso fanático. Quanto menos ciência, mais fanatismo. Tudo que se desmontou e que vai ter que ser reconstruído, e reconstruir dá mais trabalho do que destruir. Então, tem que haver uma consciência de como lidar estrategicamente com essa comunidade. E você vai ter que apostar na equanimidade, porque o que vai equilibrar a balança é um sentimento de equanimidade. Não para os pastores que querem a iniquidade em favor deles. Mas o povo já fica contente com a equidade. O povo é melhor do que os líderes. Então a gente tem que fazer uma coisa que ajude o povo a entender. E aí eu tenho 1 trilhão de alternativas e de estratégias legais, sem nenhuma manipulação, puras e limpas, aprovadas pelo Evangelho, que podem diminuir esse perigo. Do contrário, o Likud, lá em Israel, com menos de 20%, o Netanyahu já está há 20 anos no poder. Imagina os evangélicos com mais de 50% no Brasil. Quando é que a gente vai deixar de ter a república evangélica dos ayatolás pastorais? É claro que é isso que está encaminhado, esse é o sonho, esse é o projeto. E esse é o grande perigo, mais do que militares. Os militares, tem mais gente com bom senso entre os militares
do que a gente verificou nessa eleição, que existem pastores com bom senso. A quantidade de pastores com bom senso foi reduzida a menos de 10%. Tem 90% de pastores que compraram o pacotão da perversidade. Então vai dar muito trabalho, nós vamos ter que deixar as idiotices, idiosincrasias evangélicas de lado e reunir dentro do possível os que sejam aproximáveis. Por isso é que não faz sentido o Antônio Carlos ficar falando mal do Bolsonaro sozinho, se ele podia se juntar a um grupo de milhares de irmãos, aonde a presença dele não é só mais uma presença, é uma presença que se potencializaria, inclusive. Então, agora é hora de pensar no Brasil, no futuro. Eu penso nos meus filhos e, sobretudo, nos meus netos. Eu não quero que eles herdem o atraso fanático, horroroso e indescritível como futuro para eles. Isso é parte do meu compromisso com o Evangelho, é tentar diminuir as implicações dessa possível tragédia.